Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Sou a Estrela Maria, moro no Texas, Estados Unidos. Estou aqui hoje de volta pro nosso canal e hoje eu vou fazer um resumo de toda a minha história, de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Já tem um vídeo que conta essa história, né? Que é uma história meio complicada, uma história meio terrível. Mas já tem vídeos aqui no meu canal que contam essa história, mas hoje eu vou fazer um resumo dessa história. Também para contar como que está a minha vida hoje, como que eu estou hoje, mostrar tudo para vocês e voltar pro nosso canal com tudo, tá certo? Então vamos resumir essa história? Vamos lá. Casei com um americano, conheci o americano enquanto eu ainda estava no Brasil. Vim pra cá com visto de noiva. Eu me relacionei com ele por mais ou menos ali 3 anos, enquanto eu estava no Brasil. O meu processo de visto, que é o K1, ele durou em média 8 meses no total. Eu não me lembro bem com exatidão, mas eu acredito que foram 8 meses de quando deu entrada no processo até a aprovação. E eu estar aqui foi uns 9 a 10 meses. Mas o processo do K1 durou mais ou menos 8 meses ali para ser aprovado. Foi aprovado, fiz as entrevistas tudo certinho, deu tudo certo. Mas conta essa história assim, com mais detalhes, num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Mas eu quero resumir mesmo essa história pra gente finalizar, porque tem muita gente que fica com dúvida de como eu estou hoje. Eu tô casada hoje, tô com filhos, né? Tenho uma bebê linda, recém-nascida. E eu quero resumir toda essa história, porque muita gente tem dúvida, vai no meu Instagram, pergunta se eu ainda tô com a mesma pessoa, se eu ainda continuo casado com ele. Não, eu não estou mais casada com ele, graças a Deus. Né? Consegui me divorciar, casei de novo com uma pessoa hoje incrível. Hoje eu tô gravando aqui do quintal da minha casa. Fico um pouco assustada aqui, como aparecem muitas cobras. Então, se vocês me verem olhando pro lado assim aqui, eu fico assim atenta para ver se não aparece alguma dessas visitas indesejadas, tá certo? Mas vamos voltar para o que interessa. Conheci um americano enquanto eu estava no Brasil, me relacionei com ele por mais ou menos 3 anos, dei entrada no visto de noiva, vim para cá para os Estados Unidos, casei dentro do prazo, que o visto de noiva exige ali 3 meses para se casar, casei com 2 meses que eu estava aqui. Depois de 2 meses de casada, eu cheguei em fevereiro, em abril eu casei. Em junho, no final de junho, eu já estava em um abrigo, né? Que foi a primeira separação da gente ali, por motivos que na época eu não entendi. Até hoje, eu confesso que eu não compreendo, assim, como foi essa mudança dele tão de repente. Mas a gente começa a entender quando a gente começa a ver histórias de relacionamentos tóxicos, abusivos, que você não entende. Até hoje eu não consigo entender as razões de como uma pessoa mudou tão rapidamente, assim, como foi. Tá me dando... falar dessa história, gente, eu, infelizmente ainda não superei totalmente, então ainda me dá uma coisa, às vezes eu, quando tenho que contar essa história, eu começo a vomitar e, enfim, é uma situação complicada. Então, se eu não estiver muito legal, aparentar não estiver muito legal, porque não é uma história que eu fique muito confortável, à vontade em falar sobre, mas eu preciso finalizar esse assunto. Então, vamos lá. Eu fui para um abrigo, a gente se separou no finalzinho de junho. O ano foi 2019, 19 de abril me casei. E no finalzinho ali do mês de junho, a polícia estava na minha casa, já tirou, me levou para um abrigo que eu não tinha para onde ir, né? Tive ajuda de algumas amigas brasileiras que eu conheci aqui. Tive suporte delas emocional, enfim, mas acabei ficando no abrigo por um período ali de 2 meses. Fiquei no abrigo ali de junho até o final de agosto. Em agosto, voltei para casa, né? Lar do Oscilar. Ele me pediu para voltar, entrou em contato com minha família, disse que estava arrependido, que não sei o que sentia minha falta. E eu, por não entender nada do que tinha acontecido, voltei para ele. Por quê? O que aconteceu nesse período de eu chegar aqui e me separar, estar no abrigo, foram coisas ruins, muito ruins, mas que eu não conseguia compreender o porquê dessa mudança. Ele simplesmente oscilava de humor. Era coisas ruins, por exemplo, que eu não tinha conhecimento, que ele usava droga. Então, a partir de eu chegar aqui, quando começou a mudança dele, né, que ele começou a usar drogas, beber, fumar, era coisas que ele não fazia, né? A vida dele no Brasil, que ele vendia pra mim no Brasil, gente, não é uma coisa que eu conheci ele na internet, a gente só teclava e eu vim pra cá. E se fosse, tudo bem também, que muita gente faz isso e
enfim, cada um com sua vida, né? Mas ele ia bastante no Brasil, teve contato com minha família, conheceu alguns membros da minha família, não todos, porque minha família, uma parte morava em Goiânia, outra no Maranhão, e ele não chegou aí no Maranhão, a gente ficou só em Goiânia, então ele conheceu uma parte só da minha família. Ele era um cristão, né, que não bebia, que não fumava e obviamente não usava drogas também, né? Então essa era o personagem que ele vendeu pra gente. E eu comprei, acreditei. Conheci a família dele nunca me relatou dessas coisas, sabe? Também nunca perguntei pra eles, eu acho que foi essa questão, também nunca perguntei, porque a família dele sempre me abraçou muito bem, cuidou muito bem de mim, até mesmo depois do fim, né? Até hoje eu tenho contato com eles, alguns membros da família dele. Não mais com ele, mas com alguns membros da família. De vez em quando a gente se esbarra ou continua com contatos. E eu vou contar também algumas coisas sobre da família dele também, que eles também não tinham conhecimento de algumas coisas. Foram conhecer também através de mim. E aí fiquei no abrigo, ele pediu para voltar, eu voltei. Inocentemente voltei. Apesar de que as coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo era algo que para mim era inaceitável, mas eu estava realmente muito apaixonada, eu amava muito ele e decidi voltar para ele dar uma chance, porque eu acreditava, né, que o meu amor superava qualquer coisa. Eu acreditava também que eu tinha uma fé muito grande e que em oração, em jejum, enfim, eu acreditava que eu, de alguma forma, conseguisse mudar. Ou trazer de volta a pessoa com quem eu conheci, que era o doce, que era um príncipe, que era o amor da minha vida. Que não era nada daquilo que ele se transformou ao longo da nossa convivência, né? Então, basicamente foi isso. Voltei pra casa, saindo do abrigo, fiquei 2 meses do abrigo. Depois eu conto também a história de como que foi a minha estadia no abrigo. Também é um assunto que muitas pessoas têm interesse em conhecer. Vou contar depois em um outro vídeo. Voltei pra casa no finalzinho de agosto. E aí, o que tava ruim antes ficou 2 vezes pior. Porque foi uma parte onde eu conheci sobre uma questão que da religião dele, da verdadeira religião. Ele não era cristão evangélico, ele na verdade ele era satanista, né? Ainda é, continua sendo ainda, quer dizer, não sei mais porque eu não tenho mais contato com ele, não sei quais são as práticas dele no momento, mas acredito que seja. Então essa foi uma parte assim muito chocante pra mim. Foi muito terrível descobrir isso, porque imagina eu cristã evangélica e de repente me encontro casada com alguém que se declara satanista, que chama, né, Lúcifer de papai. E pra mim era muito doloroso, porque é algo que vai muito de contra a minha religião, vai muito na contramão do cristianismo, né? Então não era algo que eu estava preparada e eu nunca tinha visto, nunca tinha convivido com ninguém que se considerasse o que estava ali, que tinha essa prática, que hoje eu entendo que é uma religião que muitas pessoas seguem, mas na época era algo para mim extremamente complicado de entender, e até hoje é. Apesar de que eu acho que o livre-arbítrio tá aí, cada um escolhe, cada um segue o que quer seguir. Não é a minha prática, não tenho vontade de seguir, enfim. Mas pra mim foi muito difícil, me senti muito enganada e as coisas começaram a ficar muito barra pesada dentro de casa, muito barra pesada mesmo. Mas eu ainda fiquei ali setembro, outubro, novembro e dezembro tentando de todas as formas possíveis, né? Batendo em várias portas, pedindo ajuda. E algumas pessoas começaram a ter conhecimento da minha história, da minha situação. E algumas pessoas não me apoiaram, ter voltado para ele, estando no abrigo, voltado para ele. Outras que conhecia tudo bem, vale a pena tentar antes de conhecer sobre o satanismo. Depois ficou muito pior. E graças a Deus eu encontrei uma igreja, né, o pessoal da igreja que eu faço parte hoje, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estendeu a mão para mim, que me ajudou tanto em oração, em tudo que eu precisei, porque eu passei momentos de muitas dificuldades aqui, de necessidade mesmo, de não ter onde ficar, de não ter o que comer, de não ter nada, de ficar assim na rua da amargura, literalmente. Então, foi essas pessoas que me ajudaram muito. Quando eu saí de casa pela segunda vez, quando a polícia decidiu, olha, você tá de fato correndo risco de vida aqui, não dá pra você ficar aqui, eu decidi não ir mais pro abrigo. Eu já conhecia mais pessoas, então eu tinha mais possibilidades. Então, a partir daí eu aluguei um quarto para mim na casa de uma mulher brasileira, que inclusive foi madrinha do meu casamento, e aluguei um quarto na casa dela. Comecei a trabalhar, né? Eu já estava trabalhando, na verdade, no período que eu estava com ele. Aconteceu muitas coisas nesse período que eu conto também em alguns vídeos aqui, que tá aqui disponível também no meu canal. Saí de casa aí foi definitivo. Dessa vez eu saí de casa, que foi já no finalzinho de dezembro, começo de janeiro já de 2020, antes de fechar tudo, né? Tivemos uma pandemia muito
muito grande. E aí eu teve um novo rumo na minha vida. Foi muito difícil essa fase. Obviamente que ele não aceitou essa minha saída de lá de uma forma muito amigável, né? Só que ele também não teve acesso mais a mim. Eu tive orientação da polícia para não revelar onde eu estava, que eu podia estar correndo risco. E tive proteção também de organizações do governo, me ajudaram em muitas coisas, não em tudo, mas especialmente para conhecer histórias também, que eu participei de grupos de pessoas que estavam vivendo relacionamento abusivo, participei de muitos grupos de mulheres que sofreram violência doméstica, e para que eu entendesse também que o que eu estava vivendo era violência, porque o que eu entendia antes sobre violência era, eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo, eu vim entender muito depois. Eu vim entender que o que eu estava vivendo era uma violência muito depois. A polícia me chegou a me falar que eu estava num relacionamento abusivo. As organizações nas quais eu participei, eu estava num relacionamento abusivo. Porque o meu entender, relacionamento abusivo era: se eu não estou apanhando, se não estou sendo agredida fisicamente, pra mim tá tudo bem. Era só umas brincadeiras, né? Por exemplo, as ameaças que ele me fazia de me matar, por exemplo, de jogar meu corpo no rio, ninguém ia saber, né? Era só uma brincadeira. E entre outras coisas bem pesadas que chegaram a acontecer comigo, né? Dele colocar arma na minha cara algumas vezes, né? Brincar dizendo que ia cortar uma parte da minha mão, né? De chegar a vir pra cima de mim com uma faca, né? Para dizer que ia decepar um pedaço da minha mão, no caso o meu dedo, porque eu tava sentindo dor num dos meus dedos. Então, brincadeiras como essa, né, que ele sempre fazia. E era coisa bem pesada. E é claro que eu sentia muito pânico nesses momentos, mas eu não entendia isso como uma ameaça, eu não entendia isso como uma violência. Vim entender muito depois mesmo. Realmente que demorei muito para entrar com esse processo, porque eu de fato não entendia que eu tinha vivido uma violência realmente. Eu tinha medo, né, sofri muito, assim, com medo das situações, especialmente relacionadas ao satanismo. Era coisa muito barra pesada que eu vivi em relação ao satanismo. Tem até vídeos aqui que eu conto algumas coisas. Aquilo sim me deixava muito em pânico, mas eu ainda não entendia como uma violência, sabe? Uma violência. E aí eu entrei com o processo de imigração por causa do meu status de migratório que eu estava. Eu vim com visto de noiva, mas a partir do momento que eu me casei, não dei entrada no processo do green card, por exemplo. Na verdade, eu não tinha um casamento, então não tinha porquê. Cheguei a fazer o processo de green card, tudo certinho, trabalhei, paguei as taxas, mas era uma manipulação muito grande que eu vivia dentro de casa. Eu sempre tinha os momentos, relacionamento abusivo, sempre tem os momentos que você tá bem e depois, sabe, é puxado, tirado todos a sua alegria de viver realmente. Você sente culpa por tudo, você é culpada de tudo. Então isso eu vivia muito forte dentro de casa, sabe? Momentos que a gente tava bem, feliz, e do nada a gente tava assim, ele me tirava toda a graça de viver realmente. Era muita tortura psicológica, muita tortura emocional. Então eu cheguei a trabalhar, né, porque ele falava que não tinha dinheiro, que não podia dar entrada no processo de imigração pra mim. E ele sentia que nada eu podia fazer, que tudo era proibido, que tudo eu corria risco de ser presa, tudo eu poderia ser presa, poderia ser deportada. Então, até eu entender que eu não ia ser presa, ele fazia as coisas ruins comigo, e quem corria risco de ser presa era eu. Por exemplo, eu não podia andar na rua, porque se a polícia me pegasse por o fato de eu estar ilegal, eu poderia ser presa, né? Então era esse tipo de coisa que era trabalhado comigo, e eu tinha muito medo de andar na rua, por exemplo, porque eu tinha medo de ser presa. Obviamente que isso é uma mentira muito grande, que, sabe, a polícia não vai sair catando ninguém na rua pra prender porque a pessoa tá ilegal. Mas isso era uma coisa muito forte trabalhada em mim, que ele me manipulava muito nessa questão. Eu passei a trabalhar para conseguir o dinheiro para dar entrada no processo de imigração de green card, porque a gente estava casado. E aí eram umas taxas caras, né? Na época, eu cheguei a pagar $1.400. Paguei um pouco mais porque teve que pagar uma taxa pro rapaz que fez o preenchimento de toda a papelada pra mim, né? E quando eu paguei as taxas tudo, paguei o rapaz, paguei tudo, os documentos estavam tudo pronto, ele decidiu que não ia dar entrada nesse processo de green card, porque ele disse que eu não merecia ser uma cidadã americana, eu não merecia estar no país dele,
que uma pessoa como eu não era digna de estar no país dele. Então, era essas oscilações. Uma hora eu era a princesa, o amor da vida dele, outra hora eu era alguém que não merecia estar no país dele. E eu não tinha uma razão. Ele não me justificava porque eu não merecia estar no país dele. Não tinha uma questão. Ele oscilava desse humor dele, não tinha uma questão assim. Eu tava sempre o tempo todo pisando em ovos para não fazer nada, absolutamente nada, para incomodá-lo, para ele não surtar. E porque ele literalmente surtava do nada, ele espancava as paredes. Ele, graças a Deus, nunca tocou em mim, assim, de me bater, de me dar um tapa. Nunca isso aconteceu. Mas muito pânico ele me deixava, por exemplo, em quebrar coisas dentro de casa. E ainda colocava a culpa em mim. Quando ele quebrava alguma coisa, a culpa era minha, porque tinha quebrado, né? Quando ele dava murro na parede, por exemplo, que se machucava, ou quase quebrava a parede, porque as paredes aqui são de madeira, né? Se ele quebrasse a parede com murro, a culpa era minha, não era dele, sabe? Então era esse tipo de coisa que eu passei a viver dentro de casa. Foi muito difícil, foi terrivelmente difícil, mas depois enfim, passou essa fase, eu consegui o dinheiro de dar entrada no processo, aí ele veio com essa outra história de que eu não merecia, né, ser uma cidadã americana, que eu não merecia estar no país dele, que eu não era digna de estar aqui no país dele. E uma vez que ele foi me buscar, ele deu entrada em todo o processo de imigração para me trazer para cá, e quando eu estava aqui já não era mais digna de estar no país dele. Então era muito tipo de humilhação, e eu sei que muitas pessoas passam por isso, que vem com visto de noiva, que vem com K1, passa por isso também e não consegue ter explicação, porque eles não dão uma justificativa. Eu já socorri várias meninas veio com visto de noiva também, que passou por situações como essas, e algumas bem mais agressivas do que a minha, né? Eu tive a infeliz sorte de saber de histórias de algumas meninas que não sobreviveram, brasileiras, outras não brasileiras, infelizmente, que tiveram suas vidas ceifadas. Isso acontece muito, muito mais do que a mídia, muito mais do que tem de informação para a gente acessar. E a minha história é uma gota no oceano, perto de tantas outras que acontecem o tempo inteiro. Essa minha história se repete o tempo todo. Muita gente fala, é difícil acreditar no que você está contando. É difícil para mim contar essa história, porque para mim não faz sentido até hoje o que eu vivi. Até hoje não faz sentido nada do que eu vivi. Nada faz sentido. Sabe, como que era uma pessoa incrível, maravilhosa, e do nada se transforma assim, e sem razão, sem um motivo, surtava sem ter uma briga, sem ter uma justificativa, sem ter um motivo. Então, foi difícil para mim viver tudo isso. Não é difícil para você entender, é difícil para mim compreender tudo isso. Enfim, passando essa situação de que depois que eu vivi tudo isso com ele, saí de casa de forma definitiva, ele ainda andou procurando por mim. Eu não sei se ainda anda procurando por mim. Não tenho mais acesso com ele. O pouco que eu ainda converso com a família dele, eles também não têm muitas informações sobre ele. E eu também não fico perguntando também, mas de vez em quando a irmã dele faz questão de me falar, né, de me atualizar sobre a situação. A irmã dele me ajudou a me legalizar. Hoje eu estou legalizada aqui através do processo, né, da violência que eu sofri nesse relacionamento, porque por mais que não tenha tido agressão física, mas eu sofri violência psicológica, emocional, entre outras. E para quem não acredita, foi tudo comprovado, com muitas provas, né? Entrei com processo de imigração, meu processo de imigração foi aprovado, eu consegui me legalizar através dessa situação que eu vivi. Então, para quem não acredita, a imigração não vai aprovar um caso para uma pessoa se a história não é real, se você não tem como provar o que você fala. Então, como eu provei tudo, né, o que eu falo, o que eu falei, então hoje eu estou legalizada aqui neste lugar através desse processo. E esse processo foi aprovado porque eu consegui comprovar e provar tudo que eu estava falando. A irmã dele, para vocês terem uma ideia, me ajudou, por exemplo, porque quando a gente vive muitas coisas que, por exemplo, nada faz sentido do que a gente vive, na minha cabeça nada fazia sentido. A irmã dele, que eu tinha muito contato, tenho um contato com ela até hoje, e vivia muito na casa dela, passava muito tempo na casa dela. Por exemplo, ela tinha muito medo de que algo acontecesse comigo, e eu só fui descobrir o medo dela assim, depois que parece que a gente fica cega, não consegue enxergar muitas coisas.
Então eu ficava muito tempo na casa da irmã dele, mais tempo lá do que ela sempre me buscava lá para ficar lá na casa dele. Às vezes eu passava a semana quase toda na casa dela. E só depois eu fui descobrir o porquê que ela protegia tanto de não estar tanto em contato com ele por conta que ela tinha medo de que algo acontecesse com ele. A mãe dele sempre mandava muitas mensagens para mim, quis me ajudar, quis me dar o suporte depois que a gente se separou. E eu não aceitei o suporte deles porque não fazia sentido, né? Eu era só alguém estranho que tinha acabado de chegar, por mais que eles gostavam muito de mim, mas eu ainda não era parte da família, né? Entrei para a família, mas não era. Ele continuava sendo filho, independente da forma que era o filho. Então não fazia sentido eu aceitar o suporte, a ajuda que eles estavam me oferecendo. Então não aceitei a ajuda dele. E graças a Deus eu venci todas as etapas, né? Foi difícil cada coisa que eu passei aqui, cada processo, cada fase foi muito difícil, mas eu me separei dele, definitivo, depois dessa segunda vez que eu saí de casa. O meu divórcio demorou muito para sair, porque eu tinha muito medo de acessar o divórcio, porque eu achava que eu tinha que estar em contato com ele, tinha que ver ele, encontrar ele em algum lugar. Então demorei muito para definitivamente me divorciar. Demorei uns 2 anos, mais ou menos, até me divorciasse por completo. Consegui me divorciar, graças a Deus. E passei todas essas fases. Morei de aluguel na casa de uma brasileira, né? Aluguei um quarto na casa de uma brasileira. Trabalhei, né, como faxineira. Depois fui fazer faxina. Depois de um longo tempo, conheci uma outra pessoa, né? Me casei de novo. Casei, hoje eu tô casada com um americano, né? Tô muito bem, graças a Deus. Me sinto muito amada hoje, muito respeitada, né? Acabei de ter uma filha, eu tenho um bebê recém-nascido. Tá até chorando, ele tá com a babá. Hoje eu tô, a minha vida deu uma reviravolta muito grande, assim. Não consigo nem explicar, tô até me emocionando aqui, porque valeu a pena tudo que eu não ter desistido. As possibilidades aqui no começo, quando você está sofrendo, parece que você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, mas sim, tem a luz no fim do túnel. E quando Deus te coloca no lugar, só tenha fé e creia que Ele é Deus suficiente para te honrar. E eu tenho certeza que Deus me trouxe para cá. Por mais luta que eu vivi, e eu via Deus em todas as dificuldades que eu estava, Deus estava lá comigo, sabe, me sustentando, estendendo a sua mão para mim. E eu decidi estar com Ele, caminhar com Ele, ser fiel com Ele, ficar firme com Ele, né? Fiquei firme com Deus, Deus me honrou. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, um marido incrível, me casei de novo, tenho uma bebê linda, recém-nascida, tá com 2 meses hoje. Estou gravando esse vídeo hoje é 26 de março de 2024, então hoje minha bebê tá com 2 meses de nascida. E é isso, gente. Era mesmo só para fazer um resumo dessa história, porque muita gente vai no meu Instagram, pergunta se eu estou com o mesmo marido, se a minha bebê é a filha dele. Não é minha bebê, graças a Deus. Tem um pai maravilhoso. Meu marido hoje é cristão, é um crente de verdade. Esse é crente mesmo, graças a Deus. Somos adventistas do 7º dia, cristão, praticante, a gente pratica na igreja, realmente, fazemos parte realmente do corpo de Cristo. E aí temos em nosso GPS o endereço do céu e estamos manejando para lá, manejando para o céu. A gente crê em Deus, a gente busca Deus todos os dias e a gente crê que iremos fazer morada no céu. Então, basicamente é isso. Era um resumo que eu queria fazer de tudo, da minha vida, de como que tá a minha vida hoje. E esse resumo aqui é sobre essa história. Não estou mais no antigo relacionamento. Meu relacionamento hoje, né, é um relacionamento saudável, é um relacionamento incrível. Graças a Deus, é um marido maravilhoso, é um pai incrível. E a vida mudou completamente. Já não estou mais trabalhando de faxina, porque eu estou recém-parida, né? E planejando os próximos babies. Então eu dei uma pausa na faxina por enquanto. Estou sem trabalhar fora por enquanto, porque eu vou ficar em casa por conta da primeira bebê e dos próximos que virão, porque não vou parar só nessa. Mas é isso, gente. Estou aqui hoje para fazer esse resumo desse vídeo aqui, que eu espero que
vocês compreendam como que é. E depois, se vocês quiserem saber como foi meu processo de visto de noiva, que é um dos mais solicitados, muita gente me pergunta como, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre como que é e dar algumas dicas de como que você pode se prevenir, né, de algumas situações quando chegar aqui. Posso dar essas dicas para vocês também, até porque eu já socorri algumas meninas que vieram, né, com as promessas de amor eterno e infelizmente aconteceu coisas terríveis com elas, né? E aí tem algumas coisas que dá para se precaver, algumas informações, algumas coisas que dá pra gente se prevenir antes de chegar aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo, peço que vocês curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito. Bye, see you later!